Olá, eu sou o professor Wellington Oliveira e esse é o nosso vídeo 1 sobre Introdução à Teoria das Probabilidades. Todos nós temos uma noção intuitiva de probabilidade. Imagina um apostador de loteria. Ele sabe que se ele tiver uma quantidade de jogos, de apostas maior, as chances dele ganhar, elas aumentam, né? Imagina a situação da figura 1 também, um outro exemplo, um céu encoberto. Quando nós olhamos um céu encoberto, nós sabemos que as chances de chover são maiores, né? Se você observar lá a previsão do tempo que aparece no seu celular pelo Google, ele dá um percentual de chances de ocorrer chuva de hora em hora, né? Isso é com base nos dados coletados no ambiente. Se o céu está encoberto, se a umidade aumentou, etc. Aqui na figura 2 você vê uma cobrança de pênalti. Nós sabemos que as chances de o batedor converter um pênalti são altas, com base em experiências anteriores, né? Quando você tem uma cobrança de pênalti, você tem mais cobranças convertidas em gol do que cobranças não convertidas em gol. Então, a probabilidade ela estuda justamente essas incertezas, né? O que é que ela faz? Ela mede essas incertezas. Experimentos aleatórios. Qual é a definição de experimentos aleatórios? É qualquer experimento que o resultado depende unicamente do acaso. Nós não sabemos que resultado esse experimento vai ter até que nós o realizamos. Então, o lançamento de uma moeda. Você não sabe se você vai obter face cara ou coroa, a menos que você jogue a moeda para cima e veja o resultado. É um experimento aleatório. O lançamento de um dado, um sorteio de uma loteria, todos são experimentos aleatórios. Então, a probabilidade ela vem justamente medir as chances de cada um desses eventos ocorrerem, certo? Só que antes de nós definirmos probabilidade, nós precisamos definir dois conjuntos. Que conjuntos são esses? É um conjunto que a gente chama de espaço amostral, que é justamente o conjunto de todos os elementos possíveis de um determinado experimento aleatório. Para esse experimento, lançamento de uma moeda, você tem como espaço amostral as faces cara e coroa, ou seja, o número de elementos do espaço amostral é 2, você tem dois resultados possíveis. E você pode ter um evento, como o evento A aqui, que significa obter face cara. É um evento possível dentro desse experimento. Então, o número de elementos desse evento é 1. É interessante perceber que sempre quando você estiver trabalhando com probabilidade, você vai ter que fazer contagem do número de elementos de um conjunto, tá? Então, a gente usa um pouco de teoria de conjuntos aqui. Aqui, outro exemplo, né? Lançamento de um dado. Considere o evento obter um número de pontos menor que 2. Quem seria o nosso espaço amostral? Primeiramente, um dado nada mais é que um cubo com 6 faces numeradas, certo? E as chances de você obter uma face, elas são iguais para todas as faces. Ou seja, a chance de você obter face 6 é a mesma chance de obter face 1 ou 3, por exemplo. A gente diz que é um dado não viciado, né? Então, observe, o espaço amostral desse experimento são as faces numeradas de 1 até 6, e o número de elementos do espaço amostral, portanto, é 6. Agora, considere o evento A, obter um número de pontos menor que 3. Quais faces satisfazem esse conjunto? As faces 1 e 2. O número de elementos do conjunto A é, portanto, 2. Vamos definir agora o que é probabilidade e listar algumas propriedades. Considere um espaço amostral E, não vazio, e um subconjunto de E que nós chamamos de evento A.
Então, a probabilidade do evento A ocorrer é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como consequência direta, nós temos a propriedade 1, ou seja, a probabilidade de um conjunto vazio ou de um evento vazio é 0. A probabilidade de E é 1, né, 100%. E a probabilidade é sempre um número positivo e menor que 1, porque ela é definida a partir dessa fração, onde A é um subconjunto de E. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos retomar aquele exemplo do lançamento de um dado. Nós já sabemos que o espaço amostral são as faces de 1 a 6 e que o número de elementos é 6. Nós sabemos também que o evento A obter valores menores que 3 é satisfeito pelas faces 1 e 2. O número de elementos de A, portanto, é 2. Então, a probabilidade desse evento A acontecer é o número de elementos de A sobre o número de elementos de E, ou seja, 2/6. Simplificando essa fração, nós obtemos o valor de 1/3 de probabilidade. Agora imagine o outro experimento, lançar duas moedas. Qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima pelo menos uma cara? Então, os elementos possíveis desse espaço amostral são pares ordenados, onde o primeiro elemento é a face obtida para a primeira moeda e o segundo elemento é a face obtida para a segunda moeda. Observe que eu posso ter o par ordenado cara e cara, ou seja, eu posso obter cara nas duas moedas. Eu posso ter o par ordenado cara e coroa, ou seja, eu posso obter cara na primeira moeda e coroa na segunda. Eu posso ter o par ordenado também coroa e cara, ou seja, coroa na primeira moeda e cara na segunda. É importante vocês observar que esses dois elementos são distintos. E por fim, eu posso obter duas coroas. Então eu tenho aqui 4 par ordenados possíveis. O número de elementos no meu espaço amostral é 4. Agora, com relação ao evento obter pelo menos uma cara, quais pares ordenados satisfazem esse meu evento A? Pelo menos uma significa uma ou mais caras. Então, esses três elementos satisfazem a condição imposta. Logo, o número de elementos do meu conjunto A é 3. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é n de A sobre n de E, que é 3/4. Convertendo isso para porcentagem, você tem uma probabilidade de 75%. Dúvidas? Podem enviar um e-mail. Obrigado.